A abolição dos dízimos. Hebreus 7, 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Observe, a palavra afirma que Moisés deu uma lei ao seu povo, a qual é direcionada aos filhos de Levi, especificamente aos que receberam sacerdócio para trabalhar nas tendas das congregações, os quais têm ordem segundo a lei de receber os dízimos dos seus irmãos. Agora note o relato do versículo 11. Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade se havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Jesus Cristo, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Menção a Moisés, o qual introduziu a lei ao povo. Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Meditando no texto acima, especificamente nestes versículos, onde a palavra do Senhor assegura que os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos segundo a lei, Hebreus 7, 5, porque através deles, sacerdotes levíticos, o povo recebeu a lei, Hebreus 7:11, e mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, Hebreus 7:12, porque se a perfeição fosse pelo sacerdócio levíticos, pelo qual o povo recebeu a lei, qual a necessidade do Senhor em enviar outro sacerdote? A palavra não deixa sombra de dúvida que não só o dízimo, mas toda a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Mudou o sacerdócio, necessariamente, mudou também a lei. Se hoje, usarmos essa lei que fora direcionada especificamente aos filhos de Levi, aos que receberam o sacerdócio do Senhor Deus e aplicada ao povo, ela torna-se ilegítima, porque os pastores de hoje não são sacerdotes levitas, e Jesus afirmou que a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16, e mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei, Hebreus 7:12. Portanto, apenas esses 3 versículos, 5, 11, 12, do capítulo 7 da carta aos Hebreus, é o suficiente para entendermos a abolição de toda a lei, e não falarmos mais em obras mortas como dízimo na era da graça do Senhor Jesus. Aqui tomam dízimo os homens que morrem. A nossa maior preocupação em relação aos pregadores que tomam o dízimo dos fiéis, vem incidir sobre o versículo 8 do capítulo 7 da carta aos Hebreus. Observem o porquê. Hebreus 7, 8. Aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Toda cautela no que diz a palavra. Aqui tomam dízimo os homens que morrem, ali aquele que se testifica que vive, alusão ao rei Melquisedeque. No Evangelho de Mateus 22:32, disse Jesus que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus é Deus dos vivos e não é Deus dos mortos, e a palavra diz que aqui tomam dízimo homens que morrem, no que está legitimado no Evangelho de João 11:26, onde disse Jesus: todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Essa afirmativa do Senhor é mais uma evidência que nos faz entender que, os que tomam o dízimo não creem em Jesus, porque a palavra está dizendo que morrem os que assim procedem, tomando o dízimo do povo, voltam a viver as ordenanças da lei de Moisés que fora por Cristo abolida. Diante da palavra de Deus, até onde recebemos entendimento, dar e receber dízimo é obra morta, ou seja, obra da justiça da lei do Velho Testamento. Crer e viver por essa prática é estar sem a graça de Deus, pois assim explica a Bíblia. Estar sem a graça de Deus é estar morto. Certamente o que, sem Cristo e, cumprindo e se justificando pela lei, qualquer homem ainda não tem a vida eterna, tanto o que dá e, também, o que recebe o dízimo.
pois a palavra afirma que nenhuma alma será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, 20, 28, Gálatas 2 e 16. Por fim, no Evangelho de Cristo, não há ordenança para se tomar o dízimo ou para se cumprir qualquer outro rito da lei. Jesus nos deu um novo mandamento, mandou pregar o seu Evangelho, ordenou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isto é, com caridade, e não estipulou o percentual ou limite. Em Mateus 10 e 42 o Senhor mandou dar pelo menos um copo de água fria. Para um mancebo rico, ele mandou vender tudo e dar aos pobres. Mateus 19 e 21. E quando Zaqueu lhe disse que daria até a metade de seus bens aos pobres, ele não confirmou a necessidade desse procedimento. Lucas 19, 8, 9, disse apenas: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Muitos saem em defesa do dízimo afirmando: mas o dízimo é bíblico. Número 18 e 21 a 26. Certamente, como também é bíblico a circuncisão, Gênesis 17 e 23 a 27, o sacrifício de animais em holocausto, Levíticos capítulos do 1 até 6, 8 a 13, a santificação do sábado, Levíticos 23, 3, o apedrejar adúlteros, Levíticos 20 10 e Deuteronômio 22 e 22, etc. é bíblico, mas pela ordenança da lei que Moisés introduziu ao povo. Então por que hoje não cumprem a lei na sua totalidade, ao invés de optarem exclusivamente pelo dízimo? Querem o dízimo porque é a garantia de renda líquida e certa todos os meses nos cofres das igrejas. O que também é bíblico, e o homem ainda não se conscientizou, é uma grande divisão existente na palavra, separando a velha aliança do novo mandamento do Senhor Jesus, o qual testifica a doutrina para a salvação, e Coríntios 15, 1, 2. Porém hoje, qualquer esforço para voltar à lei de Moisés que Cristo desfez na cruz, é anular o sacrifício do Cordeiro de Deus e reconstruir o muro por ele derrubado. Efésios 2 e 13 a 15. Apocalipse 5, 9. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e línguas, e povos, e nações. Portanto, irmãos, o preço pela nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo já pagou o mais alto preço, com o seu sangue inocente na cruz. O Senhor ainda alerta: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. E Coríntios 7 e 23. O dízimo hoje é remanescente por razões óbvias. Primeiramente, pela contribuição dos que arcam com essa pesada carga tributária. Outra presunção vem por parte dos que são beneficiados pelos dízimos. Esses incorrem no erro pela ausência de entendimento espiritual da palavra de Deus, não diferenciando a lei de Moisés feita de ordenanças simbólicas e rituais, com a graça e a verdade do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo consciente da abolição dessa prática, assumem o risco dolosamente na desobediência à palavra do Senhor. Porém, seja por uma ou por outra razão, o homem querendo ou não, aceitando ou não, o dízimo, como toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, foi por Cristo abolida, pelo seu sangue na cruz do Calvário. Lucas 16 e 16, Romanos 10, 4, Efésios 2 e 15, e em Coríntios 13 e 14, Hebreus 7, 12, 18, 19. Gálatas 5 e 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Louvai ao Senhor.